Já estamos no ar aqui e já estamos no ar aqui em 3 segundos. 1, 2, olha o último, 3. O presidente da República falou há pouco, isso é as gravações de repórter de rádio. Na época que o rádio tinha gravação. Hoje, gravação no rádio é só se for assim, cara, tivesse que acabar o planeta Terra. Aí tu grava uma coisa, senão não adianta nada, tem que ser ao vivo. Vai pro ar, é o que falam, né? Sejam bem-vindos e desculpa a nossa demora de 15 dias, mais do que 15 dias, na verdade, né? Para o Era Uma Vez Oeste. A gente teve pequenos problemas técnicos, gástricos, monetários e sociais na semana passada. Isso nos impediu, né, de estar aqui com vocês. Mas agora estamos aqui novamente no novo horário. Espalha aí. A gente gosta de acompanhar o Era Uma Vez Oeste ao vivo. A nossa gravação, né, a gente se reuniu para gravar, né? É toda quinta-feira ao meio-dia. Meio-dia e pouquinho, né, gurizada? A gente entrou hoje no ar meio-dia 11. Né? Então, toda quinta-feira a gente grava e depois a gente posta ele e ele se transforma num produto que é o original dele, que é um podcast. Dá para nos ver também, você pode nos ver desde que a gente começou a gravar as nossas reuniões aqui, que se transformam num podcast. Tá lá no YouTube que você encontra o Era Uma Vez no Oeste, só procurar pro Era Uma Vez no Oeste, no canal Luciano Potter Oficial. Por enquanto a gente não tem um canal, né, do Era Uma Vez no Oeste. Aliás, a gente teria que fazer isso aí, só que a gente tem preguiça, porque aí o Marcão quer ler, o Escola quer falar no ar e eu preciso transar, né? Então a gente Não, mas não demorava 4 minutos. Aí, tu acha que esses 4 minutos são assim? O Usain Bolt treinava para 9 segundos e meio. É verdade. Verdade. Vale, 4 minutos, muito bem agora. meus 4 minutos são de intensidade extrema, Escola. Extrema. Extrema. 98% de quem transou comigo pediu para voltar. Um aproveitamento de campeão brasileiro na 19ª rodada. Academia do Palmeiras. Entrega, né, Marcão? A entrega é impressionante. Né? Cara, eles estão merchando o Potter agora. Que ilusão. É mentira, galera. É mentira. Não os 4 minutos. Os 4 minutos é verdade. Autopromoção, podcast para autopromoção do Potter. Esse é o podcast que ele só faz autopromoção. Mas cara, pra que serve essa autopromoção? Só casado. Não existe essa autopromoção. Mas é legal a vaidade, né? É legal o cara casado, Marcão, uma vaidade... que a marca dele tá por aí. Mas a vaidade apoiada numa mentira, ela um dia cai, uma hora ela despeca. É verdade. Tem tanta mentira aí que a galera tá achando legal. Eu tô com uma televisão agora aqui na frente. Você quer que eu coloque em qual canal? Que eu fique acompanhando vocês assim, em qual canal aqui? Porque um de notícias? Bota na CNN em espanhol. ESPN. Tá rolando o torneio de rugby, agora o Six Nations. É verdade. Deixa eu ver se tá rolando agora. Eu vi Escócia e França, ou Não, eu vi Inglaterra e França, cara. Uma das coisas, para mim, inexplicáveis do rugby, assim, e que mostra que ele é uma coisa completamente nichada, é como é que pode os calções não invadirem outros esportes. Porque o tamanho do calção é perfeito. Né? Anos 70. Né? Tipo o Inter de 79, assim, sabe? Aquele calção curtinho que mostra as coxas dos rapazes. Né, e que não atrapalha. Hoje o cara vai até o joelho com o calção, fica uma coisa horrorosa, esteticamente falando. Né? Eu não sei, votação aberta aqui. Quem prefere calção curto, fale sim. Para jogar, eu prefiro. Escola. Acho meio não. Eu nunca usei calção curto, cara. Então... Não, já te vi correndo já. Cara. Já te vi correndo e tu usa um calçãozinho de corrida. Aqueles calçãozinhos de corrida... Né, mas não é o calção... é uma semi-bermuda. Semi-bermuda. Marcão, tem uma coisa melhor, desculpa. Tem regata aqui. Deixa eu ver que classe é. Isso aqui é riqueza, cara. O cara que tá na frente da televisão agora, olhando uma regata, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês. São aquelas regatas, os barcos de alta velocidade, aqueles de... 30 km por hora agora. Isso aí é inacreditável. Não é km por hora, desculpa, é mais rápido que isso, eu acho. Não, isso aí é inacreditável. Isso deve ser na Nova Zelândia, né? Nova Zelândia. Tá ali, ó. Olha só, cara. Essas linhas ali na TV, isso aí é inacreditável. Olha aí, cara. Esses barcos mal tocam na água. Coisa linda isso aí. Por favor, a nossa ignorância não consegue colocar que classe é essa. Né? Mas tá ali. O Thiago, esses dias eu tava falando sobre isso com o Thiago Leal, né? Nosso amigo em comum que já participou do podcast aqui. Tá voltando um podcast aí. Esqueci só de avisar o Marcão. Mas, Marcão... Mais um podcast do Potter. Não é só meu, não faço nenhum podcast sozinho, né? Mas tá voltando a última dança para falar de esportes em geral. Esportes em geral. Aí. Só esqueci de te falar, Marcão, isso aí, né? Mas eu sei que vai topar. Tendo comunicado agora. Claro. Sabe por que eu vou topar?
Porque eu tô com saudade do Potter, né? Não, tu tocaria de qualquer jeito. Tu tocaria de qualquer verdade. jeito. Não, de qualquer jeito. O Mas Marcão é aquele contatinho que eu tenho, que eu sei que se eu ir ali eu vou conseguir escola. Sabe? Sabe, na época de solteiro. Sexta-feira à noite. Não, sexta-feira não. Terça-feira. Um dia, segunda de noite. Sabe? Qualquer dia, né? Hoje eu vou olhar uma série junto, né? O cara solteiro lá, Marcão. Beleza, tá ali, Marcão ali. Pior. Digo, mesmo na sexta-feira ele toparia, né? Toparia. Sabe que eu tava falando com o Thiago esses dias e falando sobre esse tipo de regata, porque me chamou a atenção também, tava passando os canais, e sim, vi o evento ao vivo com o público. Eu pensei, onde é que é esse evento agora? Nova Zelândia. Como pode? Aí eu fui pesquisar na Nova Zelândia, aí eu fiquei... eu queria falar sobre isso. Impressionado com a velocidade, com a tecnologia, com tudo os barcos. E o Thiago disse que viu lá em Nova York uma etapa dessas, tempo atrás. Ele disse que é inacreditável, o barco mal toca. A embarcação mal toca na água, assim, é um toque muito sutil, muito pequenininho, assim, o atrito é mínimo. Eu só vou resolver isso aqui no Google agora ali, porque apareceu na imagem 30 kN, N de Nair. Eu nunca tinha visto isso. Eles chegam acho que Nossa. eles chegam a 60 então, por hora, né? Vamos lá. Ó, 35 kN. 35 kN, vamos ver. 35 kN em quilômetros por hora. Desculpa aí, a gente tá fazendo isso agora, galera. Não, mas é importante. É importante. Tá aqui. 65 km por hora. É isso aí. Muito rápido, né? Tá louco. Muito rápido. Hoje é um dia de muito especial na gravação, porque é um dia de aniversário do meu filhote, tá fazendo 3 anos de idade. Eu tô vendo ele correr por aqui. Coisa boa. O 01. Parabéns. O 01 tá de aniversário hoje. E aí, por falar em 01, eu quero falar de um cara chamado Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. E aí eu vou ler um tweet dele e vou chegar onde eu quero chegar, tá? Que é o seguinte: o Jair Messias Bolsonaro tweetou hoje, no dia 18 de março, às 8h22 da manhã, um tweet que agora, na hora que a gente tá gravando, que são meio-dia 18, tem 16 mil curtidas. Né? Um dos maiores influencers do Brasil é o Bolsonaro. Influências digitais, né? Ele colocou assim: o Brasil é o 6º país que mais vacina em valores absolutos. Ele coloca isso aí. Onde eu quero chegar com isso, tá? A gente fala aqui, tenta entender alguns processos, assim, tentando tirar completamente o amor que a gente sente a qualquer coisa. Aliás, a gente está amando menos, eu não sei se vocês concordam com isso, a gente ama menos. Né? Agora, uma vez no Oeste, contribuiu para a gente amar menos as coisas. Né? Porque quando a gente ama, a gente fica cego e atrapalha o processo, né, cognitivo. E a gente busca isso. Se a gente consegue? Acho que não. A gente tenta, pelo menos, isso. O Bolsonaro não entendeu ainda, por mais que ele vá lá e coloque alguma coisa assim, e são informações que tem muitas vezes que elas são reais, né? Por exemplo, assim, esses dias eu vi a Mônica Bergamo comparando a vacinação do Brasil com a chilena, que o Chile tinha 26% da população já vacinada e o Brasil 6% ou 7%. Né? Tem menos gente no Chile. Em números totais, o Brasil vacinou mais seres humanos que o Chile. Né? Uhum. Aí tu pode interpretar todos esses números de diversas maneiras. O Chile, né, comprou antes, conseguiu vacina, mas o Brasil tem mais vacina na mão do que o Chile, porque tem mais gente para vacinar. O problema é que o Bolsonaro não consegue entender agora, numa narrativa que eu acho que ele vai perder, e que pode, eu não sei a distância que a gente vai carregar esse mal chamado Covid-19 para a eleição de 2022, que é um assunto muito falado pela gente aqui, que é o poder da palavra. O Bolsonaro esqueceu isso. Ele é eleito com isso. Ele se torna um fenômeno com isso. Ele arrasta centenas de políticos que hoje ocupam cargos por causa do poder da palavra dele, né? E ele esqueceu disso. Por mais que o Bolsonaro coloque informações como o Brasil é o 6º país que mais vacina em valores absolutos, a gente tem 1h30 de áudios e vídeos do Bolsonaro desdenhando da crise, desdenhando a vacina, né? Trazendo medicamentos e kits de medicamentos que diversas pesquisas, né, comparadas com diversos pares científicos em diversas partes do mundo, comprovam que não há cura, que não ajudam diretamente a doença,
Né? Então, cara, por mais que o Bolsonaro consiga falar, gente, eu tô comprando vacina, gente, ele não fala com essa tranquilidade que eu tô falando, ele é sempre muito mais ácido que isso aí. Essa narrativa, ele tá se encaminhando para perder. E pode acontecer nas eleições o mesmo fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos. A pandemia derrubou Donald Trump. E a pandemia pode derrubar Bolsonaro. Eu só uso o verbo pode e não boto certeza nisso, porque eu não sei exatamente como é que vai estar o cenário lá, pandêmico. Mas se a memória da maior dor brasileira estiver muito próxima da eleição, o Bolsonaro vai perder a eleição. E as pessoas vão votar, porque assim, ó, esses dias eu estava vendo um estudo de um sociólogo, ele fez um estudo de que 40 milhões de brasileiros se movimentaram, 40% dos brasileiros que votaram se movimentaram de Dilma para Bolsonaro. Eu vou ler exatamente a comparação, tá? Para não atrapalhar aqui mais, eu quero ser bem claro nisso aí. O estudo foi feito pelo Jairo Nicolau. Ele escreveu esse livro aqui que eu não li, chamado Brasil Dobrou à Direita, uma radiografia da eleição de Bolsonaro em 2018. Esse aqui é o livro dele, tá? E ele fez um estudo profundo, né, em quem votou. E aí eu peguei um tweet do Carlos Góes, que é um economista, e ele leu, ele pegou os gráficos, né, do Jairo Nicolau, e ele colocou o seguinte: dentre os que votaram no Aécio em 2014, segundo turno, tá, galera? Dentre os que votaram no Aécio em 2014, 85% votaram no Bolsonaro. Certo? Vamos lá. Segundo turno de 2014, segundo turno de 2018. 85% de quem votou no Aécio no segundo turno de 2014 votou no Bolsonaro no segundo turno de 2018. 10% que votaram no Aécio em 2014, segundo turno, votaram no Haddad no segundo turno de 2018. E 5% daqueles que votaram no Aécio no segundo turno de 2014 votaram branco e nulo em 2018. Vou mais adiante. Em 2014, 40% de quem votou na Dilma, 2014, segundo turno, 40% de quem votou na Dilma no segundo turno de 2014 votou no Bolsonaro no segundo turno de 2018. Esse público, tá, que votou na Dilma e que se movimentou da Dilma e não foi para Haddad, foi para o Bolsonaro, é quem decide a eleição no Brasil. E se esse povo tiver descontente com a pandemia, que cada dia deixa mais claro um trabalho relaxado que o governo federal fez com ela, né? E principalmente, e aí não é relaxado, criminoso nas palavras, mais do que nos fatos, o Bolsonaro perde uma eleição que ele podia ganhar tranquilamente. Então não adianta o Bolsonaro tuitar agora, quer dizer, adianta, claro, para o público dele, um sucesso o tweet, né? Ele tem 3.408 retweets, 16 mil curtidas. E mais do que isso, quando ele fala o Brasil é o 6º país que mais vacina em valores absolutos, quem começou a vacinar no Brasil foi o Dória. Eu acho, então Potter... isso aqui é que assim, vamos só para acabar a linha toda. Eu falei para vocês que eu queria falar sobre isso, né? Se o Bolsonaro ficasse calado durante a pandemia, calado, absolutamente calado, a gente não tivesse vídeo, ele fala assim, gente, vamos conversar com o ministro da Saúde. Aí trocou, vamos conversar com outro ministro da Saúde, vamos conversar. Se tivesse calado, esse tweet aqui seria uma vitória para ele. 6º país que mais vacina em valores absolutos. O problema é que vem desde aquela patética apresentação, né, em praça pública, nos televisores e celulares brasileiros, onde ele fala que era uma gripezinha. Quase 300 mil brasileiros morreram. A gente está no pior momento, devido a uma cepa muito mais violenta, né? Então, não adianta falar isso aqui mais. Não adianta mais, porque as pessoas têm medo. Então, cara, uma eleição que podia estar ganha, ele pode estar perdendo. Tem um outro dado só para corroborar com a tua linha, tá? Que é o seguinte: ontem saiu uma pesquisa da Datafolha mostrando que no pior momento da pandemia agora, a rejeição do Bolsonaro na condução não é avaliação de governo, é condução da pandemia. A rejeição ao Bolsonaro da condução da pandemia bateu o recorde e chegou a 54%, ou seja, 54% dos brasileiros desaprovam a condução do presidente na pandemia.
Tem uma outra coisa que eu acho que é importante também, Potter, que é o seguinte. Nós estamos vendo a eleição no ano que vem e os fatos são agora e vão se estender ao longo de um bom período do ano, tá? Nós estamos com a poeira alta. A coisa está super boa definição. nebulosa. A poeira está alta. Alta. Ela vai baixar em algum momento. E aí as narrativas vão preponderar. Narrativas versus fatos, tá? Os fatos são esses que tu disse. As horas de depoimentos e de declarações do presidente perante o que ele fez e a narrativa que vai imperar. Abra um parênteses, tem um trabalho espetacular do Spotnik, né? A gente até já citou aqui o Rodrigo algumas vezes, só com falas do presidente e de jornalistas encaminhando. 1h10, acho, 1h15, de uma narrativa que começa lá em fevereiro, março do ano passado e vem até quando eles lançaram isso aí, que eu acho que foi em janeiro ou dezembro. Fechado parênteses. Quer que eu te dê um exemplo de uma dessas narrativas? Fato. Nessa semana, o presidente Bolsonaro convidou a médica Ludmila Jar para conversar. Ficou com ela 3 horas e depois, acho que teve mais uma outra reunião, se não me engano, mas pessoalmente conversou com ela durante um bom tempo, tá? Ela saiu da reunião já convicta de que, bom, ela foi chamada pelo presidente, ela atendeu ao chamado do presidente, mas ela saiu de lá dizendo o seguinte: não vou ter condições de trabalhar diante do que o presidente entende como seja uma estratégia adequada de combate ao coronavírus. Então é melhor não assumir esse ministério aqui, porque eu acho que vai dar problema, não vou durar muito tempo aqui. E deu uma entrevista para a Globo News dizendo que ela pensa e que sempre pensou sobre a pandemia, que precisa de isolamento social, que o vírus só se propaga se tiver muita aglomeração, se continuar com a aglomeração, o vírus... Aquelas coisas básicas que todo mundo já aprendeu, né? Que o uso de máscara é muito importante, que a gente só vai sair da crise com a vacina, que não existe tratamento precoce, que algum ou outro medicamento pode ser usado, mas isso não significa que exista a cura por medicação para livrar um paciente do coronavírus, aquela coisa toda. O que aconteceu? Essa mulher passou pelo mais agressivo processo de fritura nas redes sociais. Pessoalmente, essa mulher foi acossada dentro do hotel onde ela estava. E aí tu acha que é uma coisa meio maluca, assim, né? Mas aí eu estava conversando hoje pela manhã aqui em casa e a minha mulher postou aquele vídeo dela dizendo o seguinte: olha, que coisa isso aqui, né? Uma pessoa comentou, fake news. A mulher nem convidada para ser ministra foi. Isso é fake news. Veja, no dia que ela negou o convite, qual foi a resposta da rede bolsonarista? Não. Ela nem foi convidada para ser ministra. Não existe isso. Não é. Tá. Conversou 3 horas com o presidente. O presidente da Câmara diz o seguinte: é o melhor nome, o nome indicado, nós apoiamos ela, vai ser uma boa ministra e tudo mais. E aí a narrativa qual é? Aquela que tenta prevalecer sobre a verdade. Não. A gente nem convidou ela. Claro que convidou. É óbvio que convidou. Né? Então, essa é uma das tantas narrativas que tentam colar dentro dos fatos. Essa é uma eterna briga. Bom, quando a poeira baixar, Potter, quando tudo ficar decantado, né, separar a água do barro, eu acho que a gente vai ter melhor condição de avaliar isso. Agora, é inegável, né, tá aí para todo mundo, tem prova, tem farto material de que a condução do presidente é desastrosa. É que a escola o que os bolsonaristas não entendem é esse dado aqui. 40% de quem votou na Dilma em 2014 votou no Bolsonaro. Sim. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Essas pessoas aqui, elas estão cagando para aquilo que a gente está falando. Sim. Estão cagando. Elas olham para a vida real, que é o que a gente chama aqui. Uma elas semana olham para a vida antes, real e definem quem vai votar. Uma semana antes. Isso aí. Esse é o detalhe. Tá Às cagando vezes no dia da fake eleição. news, tá cagando pra tudo. Vai ter gente que vai votar no Bolsonaro de qualquer maneira, vai ter gente que vai votar no Lula de qualquer maneira e vai ter esses 40%. Entende? Tipo assim, esse 40% vai pra lá e vai pra cá. Não, mas o Lula é ladrão, não sei o quê, o PT. Se for o Lula, esse 40% tende a ir, porque o Lula, o que acontece? O Lula tá longe. Tá lá atrás. Todo mundo que teve alguma treta no Brasil em política criminal, ou sei lá, eu não quero dizer que... Eu não quero entrar na coisa da Lava Jato, tá? Foi reeleito. Isso não é problema no Brasil. Isso não é problema no Brasil. Então, cara, esse 40% que tá cagando pra discussão de Marx, tá cagando pra discussão de, sei lá, de liberalismo econômico, sabe? Que tá ali vivendo a vida e que vota. Ele vai olhar pra realidade e vai votar. E esse vai se movimentar.
Esse 40% hoje, vocês devem ter várias gravações minhas aqui dizendo assim, olha, Bolsonaro tá reeleito. Bolsonaro tá reeleito. Bolsonaro tá reeleito. Só que agora, cara, sabe? E, de novo, o primeiro start, minha primeira batida nisso foi naquilo que eu falo sempre, parece uma bobagem e é impressionante como isso cada vez cola mais com a realidade. Grupo familhão grupo de WhatsApp familhão. Familhão lá. Sempre dou exemplo. Uma prima minha namorava um cara. Descartou o cara, começou a namorar outro. O cara entra na família, entra no grupo. Não sei o que o cara pensa, o que o cara, sabe, toma na vida dele, bebe, time que torce, nada, não sei nada da vida desse cara. E ele tá ali no grupo. E ele tá despejando material no grupo. Sabe? Então eu peguei por ali também alguns sentimentos estranhos, assim, sabe? De alguma coisa que eu não consigo mais hoje colocar. A poeira tá alta, acho que essa definição do Escola é perfeita, mas tudo isso, Escola, eu queria tipo assim, por que eu trouxe essa discussão, que é uma discussão real, que eu acho que interessa muito o momento que a gente está vivendo aqui, 18 de março de uma quinta-feira do ano de 2021, é que eu quero emendar com o capítulo de The West Wing, onde há uma preocupação tremenda com o que o presidente vai falar, com o que ele vai esconder, com o que ele vai moderar, né? Onde ele vai ser mais firme, porque o presidente está vivendo duas coisas, né? Ele está vivendo ele já foi reeleito na série The West Wing, ele já foi reeleito. Ele precisa fazer um discurso, já mudou a política externa dele, está atacando um ditador de um país africano que foi criado na série, que destrói famílias por questões tribais e algumas outras coisas desse tipo assim. Foi encurralado nesse capítulo, a gente vai ver no próximo, mas aparentemente encurralado. O cara ganhou um tempo lá para se defender e está matando pessoas enquanto isso. Milhares e milhares de pessoas, né? E aí tem uma equipe do governo que esquece essa mortandade, que não tem que focar nisso e que está preocupada com o discurso do presidente, onde as palavras interessam. Eu achava que a gente estava num tempo onde as palavras não interessavam mais. Eu achava, entende? E que eu acho que é um tempo muito difícil para a gente se viver. Eu prefiro tempos, e acho que isso nunca pode morrer na humanidade, quando as palavras interessam, entende? Quando discursos interessam, quando depoimentos interessam, principalmente de figuras que têm o poder de mudar a vida de milhões de pessoas, pro bem e pro mal, entende? Então eu sinto, o meu sentimento hoje, ele pode mudar, porque eu não sei o que vai acontecer, mas o meu sentimento hoje é que o Bolsonaro vai lá e dá uma informação, 6º país em números absolutos de vacinados no mundo, de vacinas no mundo, e, cara, ele despejou rejeição à vacina. Despejou. Sabe o que é isso também, Potter? É um pouquinho de desdém pela... isso tem um sentimento de prova da maneira como o presidente distorce os fatos. Tá? Ele coloca como se ele não tivesse... Ele se coloca hoje como se não tivesse feito... Ele confia na incapacidade das pessoas de acreditarem naquilo que ele fez, naquilo que comprovadamente foi colocado, naquilo que realmente aconteceu, para fazer essas pessoas acreditar numa outra ideia, mudando a narrativa do meio... A gente já viu isso com outros caras, né? É incrível isso, assim. Os caras ficam muito bravos. Não coloquem na mesma frase o Lula e o Bolsonaro. Quando a gente está falando de eleição, se estamos falando de eleição, galera, eles são os principais atores. Que é um exemplo de narrativa que colou aí do PT, o Lula é um preso político. É a mesma coisa. Né? Goste ou não, o Lula é um preso... Óbvio que não é um preso político, né? Óbvio que não é um julgamento político, mas colou, né? O Lula é um preso político. Eu não tenho capacidade de dizer que o governo Bolsonaro fez algumas ações devido a algumas provocações de Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Eu não tenho capacidade, eu não estou dentro do governo, não tenho provas disso. Eu posso sentir o cheiro de uma coincidência. A mudança, a postagem do Eduardo Bolsonaro da vacininha com virando metralhadorinha, né? Que ele fala assim, agora a nossa arma é vacina. Ele apaga a palavra agora. Aí relança a postagem. Há uma coincidência com a movimentação do STF, né? E aí, então, a movimentação em cima do ex-presidente Lula, né? Em cima disso aí. Mas aí o Lula vai lá e dá um discurso aí aos fatos, né? Que é uma agência de checagem. Cara, disseca a fala do Lula e 200 mentiras ali.
Tô exagerando. Tô exagerando para todos os lados, tá, galera? Não, mas é muito Né? Tipo assim, sabe? Agora, assim, na boa, cara. Na boa. E, assim, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Nenhuma dúvida para deixar mais claro o meu pensamento. Nenhuma dúvida. Luiz Inácio Lula da Silva, se tivesse uma pandemia e fosse presidente do Brasil, ele lidaria melhor com ela. Porque parte do princípio de que ele acredita na pandemia. O Bolsonaro não acreditou na pandemia. Não. Então, Bolsonaro, se tu tá perdendo essa discussão pro Lula, tá muito errado. Pega pra ti essa, sabe? Porque esse é o erro desde o princípio. Gripezinha, histórico militar, a vacina chinesa. Cara, é um monte de frase solta. Hidroxicloroquina. Exatamente, ali pra EMA, com um remedinho, sabe? De novo, tem 30% do Brasil tá apaixonado por Bolsonaro. Se o Bolsonaro cagar na mão, jogar pra cima, a galera sai correndo atrás da merda. Acontece a mesma coisa com o PT. Entende? Agora, que mato a gente tá, meu amigo. Esses 30% de cada não ganham eleição. Quem vai definir a eleição é quem votou na Dilma e no Bolsonaro. E essa galera aí, essa galera vai olhar para a realidade. E a realidade hoje é duríssima para o Bolsonaro. Duríssima. Que mato sem cachorro a gente tá, né? Aliás, eu vou escrever sobre isso, né? Onde estão os nossos líderes? Líderes. Os momentos, se a gente olhar para a história, os momentos mais decisivos da história, os mais graves, os mais preocupantes, aqueles que exigiram mais moderação, ponderação, liderança, sempre se sobressaiu um líder, né? Uma pessoa que foi determinante assim para aquele momento. Quem é o grande líder da nossa crise? Quem é o grande líder da nossa geração? Eu fui ler sobre isso, tá? Aliás, estou lendo esse livro maravilhoso aqui. Eu comprei por impulso porque o Marcão tinha comprado. Liderança em Tempos de Crise, da Doris Kearns Goodwin. Essa é uma professora de história de Harvard que foi assessora. Ela começou como estagiária no início quando o Lyndon Johnson assumiu no lugar do Kennedy, e terminou como assessora principal do Kennedy, do Lyndon Johnson. E ela examina 4 presidentes: o Lyndon Johnson, os 2 Roosevelts, o Franklin e o Theodore, e o Lincoln. E ela extrai da história exemplos que mostram por que eles se destacaram, por que eles se sobressaíram, por que eles foram grandes líderes. E aí tu pergunta assim, como assim Lyndon Johnson, grande líder? Olha o Vietnã, olha o que aconteceu. Bom, todo mundo se esquece, esse talvez tenha sido o grande erro do Lyndon Johnson, o Lyndon Johnson foi o presidente que melhor enfrentou uma questão que é muito grave, era muito profunda e continua sendo profunda nos Estados Unidos, que são os direitos civis, os direitos, o espaço do negro, a segregação que ainda existia na década de 60, segregação. Os Estados Unidos saíram aboliram a escravatura, terminaram a escravatura, mas o sul dos Estados Unidos virou segregacionista. As pessoas tinham lugar, negros não podiam frequentar a universidade, né? Negros não podiam frequentar a escola, tinha ônibus para branco, ônibus para negro. Então, e isso na década de 60 era um problema doméstico de primeira necessidade para ser resolvido. E o Lyndon Johnson conseguiu, primeiro ele peitou os estados do sul e conseguiu, de certa forma, reduzir o poder das leis Jim Crow, que eram as leis segregacionistas do sul. E ele conseguiu, né, imagina, nós tivemos num pequeno espaço de tempo, o assassinato do Kennedy, o assassinato do Martin Luther King, o Malcolm X, a eclosão de conflitos sociais, de conflitos raciais nos Estados Unidos, em toda parte. Então, ele conseguiu, de certa forma, bem ou mal, porque nenhum tinha conseguido antes dele, nenhum presidente tinha conseguido ser bem sucedido nisso, ele conseguiu, de certa forma, amenizar o problema e acabar com essa mácula americana, que continua, não acabar com a mácula, ele reduziu. Deixa eu fazer uma pergunta. Problema dele, só para concluir, o problema dele foi que ele não conseguiu liderar bem os Estados Unidos num conflito que virou símbolo de tragédia, que foi a Guerra do Vietnã. Mas, enfim, só para dizer que a minha pergunta é a seguinte: onde estão os líderes? Onde estão os grandes líderes? Tá, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Sobressaem nessa... Deixa eu te perguntar uma coisa, tá? Na minha visão, Lula e Bolsonaro são líderes. São carismáticos, têm fãs,
não interessa o que eles fazem, ganharam eleições, chegaram a um cargo mais alto do seu país. Eles são líderes para mim, entende? Me dá mais aspectos do que é a liderança para Não, ela. tudo bem. Líder de nação que conduz uma nação em momento de crise. É aí que está o problema. O Lula é um líder político, agora partidário. Ponto final. Ele é ex-presidente, ele não está mais na presidência há 11 anos. Ponto final. Então, o Lula não é líder nenhum agora, é líder do PT. E olha lá. Entendeu? Eu estou falando de líderes de nação que tenham poder de decisão na hora da crise e como eles influenciam uma nação. O Bolsonaro teve essa oportunidade. Teve essa oportunidade, só que 54% da população brasileira acha que ele é um desastre na condução da pandemia. Esses 54% estão absolutamente linkados aos R$600 que não existem mais. Porque teve a maior aprovação dele foi quando os R$600 estavam bombando. Lembra? Sim, e a minha pergunta, onde é que está o líder na hora de conduzir uma nação como o Brasil? Não é ele. Não é ele mesmo. Óbvio que não é, né? Não, nunca foi. Nunca, tipo assim, a tempestade perfeita joga ele. E óbvio que algumas virtudes, eu digo assim, ele é um cara carismático. Ele é um cara carismático. Goste ou não goste dele, é um cara carismático. Ele arrastou milhões de pessoas. Só que o momento Jair Messias Bolsonaro... Tá, mas só um pouquinho, Potter, ele não era carismático nos 40 anos dele lá atrás. É exatamente isso. A tempestade perfeita transforma ele num carisma. Aquele gritedo dele, aquela coisa viril, exatamente, naquele momento, dá para ele de presente isso. Né? Até carisma ele ganha. Eu vi no aeroporto em Santa Catarina uma chegada do Bolsonaro. Deu uma coincidência de voo e eu vi uma chegada dele. Tu foi lá para receber ele? Não, claro. Eu tava com a camisa da seleção brasileira? Tava. Coincidência. Tava com um cartaz Comunismo Mata? Tava. Coincidência. Claro. Agora, eu vi, sabe? E assim, eu lembro que depois eu acho que a escola me viu impactado por isso. Porque eu lembro que teve um almoço num domingo, que a gurizadinha toda veio, aqui, eu morava aqui na frente, não morava nesse apartamento aqui, da frente ali. E eu lembro que eu falei pro escola, eu falei, essa escola, esse cara vai ganhar a presidência. Escola, cara, não, isso aí é nicho. E eu assim, cara, eu não posso afirmar, óbvio, mas assim, cara, o que eu vi foi uma coisa inacreditável. Ele desce, as pessoas pegam ele no colo e carregam ele até o carro. E aí não é mais um carro, vira um carro de som que chegou do nada, tudo absolutamente não combinado. Sabe? Braços do povo. Cara, antes do Bolsonaro, só o Lula conseguiu isso. Sabe? Tipo assim, e aí eu assim, cara, como é que pode estar acontecendo? Aconteceu. Ele quase ganhou no primeiro turno. Primeiro turno, ele quase ganhou. Se tem mais uma semana, ele ganha no primeiro turno. Outra coisa, eu vi um... Na regata aqui, a equipe da Nova Zelândia ganhou, tá? Só para falar para vocês. O Bolsonaro veio, acho que 2 vezes na campanha aqui em Porto Alegre. Uma delas eu fui ver porque eu queria entender o que estava acontecendo. Isso foi, acho que foi meio de agosto. Tava com a camisa da seleção brasileira? Tava. Não. Eu fui como jornalista. Então tava com a camisa do PT. Então tava com a camisa do PT. Eu nunca iria num comício se não fosse para trabalhar. Nunca iria numa atividade política se não fosse para trabalhar. E aí eu fui como jornalista, obviamente, fui ver a reação. Mais do que isso, Potter, aí tu viu algo que é uma manifestação popular, assim, que é povo. Eu vi aqui em Porto Alegre uma adesão maciça do empresariado de Porto Alegre. Eu estou falando dos maiores empresários do Rio Grande do Sul, adesão maciça. E aí eu ouvi promessas do tipo, olha a bravata, vou privatizar 50 empresas estatais no primeiro ano de governo. Todas as estatais que o Lula criou, vou terminar com elas. Palmas, ovação, gritaria. Não fez nada até agora. Vou fazer as reformas necessárias, a reforma tributária, a reforma política e, sobretudo, a reforma administrativa. Não fez nenhuma delas até agora. Então, não era só o povão, assim, assim, uma boa parte do empresariado brasileiro estava completamente embarcado na campanha dele, completamente, não tinha dúvida que isso ia acontecer. Foi bem na época que coincidiu com o desembarque de muita gente da campanha do PSDB, de outros partidos, e migração para o Bolsonaro, porque a onda estava vindo, o tsunami estava se formando, e foi o que aconteceu, né?
Pergunta para ti, já que a gente faz ao vivo, chegam algumas perguntas aqui. Vamos lá. E o que a gente Pô, tu foi o cara que mais falou e a pergunta vem para mim? Não, que eu quero que tu responda, porque é uma pergunta boa. Boa. Vamos lá. Eu acho que essa visão tua aqui é interessante, tá? Tá aqui, é o Wilton Domiciano. Eduardo Leite, Sérgio Moro ou Luciano Huck? Algum desses nomes tem força para ganhar de Bolsonaro ou Lula hoje? Hoje não. E eu acho que tem algumas coisas. É interessante a pergunta, porque a gente está falando dos polos aqui, né? Do Bolsonaro e do Lula, mas tem um caminho do meio ali, uma coluna do meio que eu acho que ela tem espaço para ser dilatada, tá? Tem muito tem que candidato... chegar no segundo turno. Aliás, deixa eu contar uma escola, não sei se tu acompanhou. Não, só para concluir. Ela pode se dilatar mais ou ela pode afinar mais, pode afunilar, entendeu? É que tem muito nome e nenhum, prudentemente, está querendo se colocar de uma forma mais escancarada agora, porque sabe o que vai acontecer. Nós estamos no meio de uma pandemia e até o fim do ano, a única coisa que tu vai ganhar colocando teu nome à disposição agora para concorrer é laço. Como o Lula não está preocupado com isso e como o Bolsonaro não está preocupado com isso, bom, eles estão colocados. Agora, o meio, né, essa coluna do meio, quem se colocar agora vai tomar lá. Basta ver o que aconteceu com o Eduardo Leite. O Eduardo Leite se colocou, porrada, Marcão, ele foi trucidado, virou alvo do presidente Bolsonaro. É verdade que ele criticou o Bolsonaro também, mas é só para ter uma ideia. Não sei se está certo ou errado, mas é o que aconteceu. Virou vidraça. Tem uma declaração que foi dada numa entrevista para o Estadão na semana passada, que eu acho que nem todo mundo prestou atenção e é uma senha para o que pode acontecer. O João Dória deu uma entrevista para o Estadão na semana passada e pela primeira vez ele admitiu que não será, que pode ser candidato à reeleição para o governo de São Paulo. Eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro que faz sentido porque o Dória nunca completou o mandato, né? Dória se elegeu prefeito, abandonou aos 2 anos para ser candidato ao governo e se elegeu. Aí teria que abandonar no meio do ano que vem para se dedicar à campanha presidencial. Então faz sentido o cara concluir pelo menos um mandato na vida dele, né, antes de chegar à presidência. 2, quando ele diz isso, não é só para tirar o nome dele da reta, porque o nome dele já estava na reta. Então ele já foi trucidado, que tinha que ter sido trucidado aí nos últimos meses. Mas coloca o PSDB tendo como única alternativa viável para manter o governo de São Paulo, que tem há quase 30 anos já, com o Dória. Porque se não for Dória, quem vai ser do PSDB? Quem vai ser o candidato ao governo? E mais do que isso, se tu analisar os nomes que tem hoje para o governo do estado, hoje para o governo de São Paulo, hoje nós teríamos claramente assim, um possível segundo turno entre Dória e Boulos. Ou Dória e outro nome, mas quem? O PT não tem um nome forte ainda. É claro que os petistas vão saltar agora, mas é claro que tem. Tem o Lula, né? Tem um nome forte. Eu tô vendo o governo de São Paulo. Tá, desculpa. Tá no celular aí, tu não... Eu tô procurando o que eu quero falar. Tô procurando. Tá me ouvindo? Da regata, né? Ele quer regata. Tô falando do Dória, o cara quer saber de regata. Então é isso. E eu acho que ninguém prestou muita atenção nessa, mas para mim, quando ele disse isso, eu digo, isso é a senha que faltava para os caras do PSDB procurar outro nome, que seria o Eduardo Leite, talvez. Mas aí vai depender, tem o Mandetta, tem o Moro, tem o Luciano Huck, tem o Eduardo Leite. A grande questão é a seguinte, vai haver uma grande concentração de forças em torno de um ou dois nomes, ou vai ser pulverizado mais uma vez, como foi na eleição passada e não deu certo? Donald Trump ganha a eleição porque lá nos Estados Unidos não tem como ter três forças. Sim. Se tivesse, ele seria atrapalhado, a outra força seria atrapalhada e o Trump ganharia a eleição. Aqui no Brasil tem como ter 5, 6, 7, 8, 20 mil forças. Né? O que acontece? Na minha visão, eu vou partir de onde eu coloquei aqui, tá? O Lula, né, até apareceu alguma pesquisa do Poder 360 feita por telefone, celular e números fixos, que bota o Lula, o Ciro e um outro nome ganhando do Bolsonaro hoje no segundo turno. Tá? Cara, já era. Lula abraçou a causa, o Lula é candidataço. Certo? Isso enfraquece, obviamente, uma terceira via. Se o Lula fala, não vou ser candidato, atenção, quero que todo mundo que vota em mim vote no Eduardo Leite, o Eduardo Leite vai para o segundo turno. Não existe essa possibilidade. Não existe. É por isso que eu estou tratando isso aí. O que aconteceu? No domingo passado,
O Augusto de Arruda Botelho, que é um advogado criminalista, participou daquele programa da CNN, né? Um cara muito ativo no Twitter. Brevemente. Foi depois da Gabriela Prioli, né? Ele ficou um tempo ali e aí se irritou, né? E aí caiu fora, né? É um cara que eu sigo. E ele colocou assim, ó, ele escreveu às 7h58 da manhã. Amigão, você que anulou o seu voto em 2018 tem uma pontinha de culpa também, viu? Ele colocou lá, né? Aí eu respondi para ele logo embaixo, assim. O tweet dele teve 69 mil curtidas. Quase 2 mil comentários. Um engajamento tremendo dentro da plataforma Twitter. E eu botei assim, ó. Quem votou no Haddad no primeiro, também. Bom, para quem não sabe, a gente apanha dos dois lados, né? O bolsonarista, ele é um xingamento como se fosse um tiro de metralhadora. Ele vai ali, pega uma metralhadora e te atira. O cara mais progressista, que vem nos xingar, ele se coloca num patamar intelectual superior, assim, e ele meio que olha para baixo, assim, e fala assim... Aí ele te humilha. Ele te humilha, não discute contigo, ele te humilha. Assim, ai, cara, intelectualmente depressivo esse Potter. Né? Tipo assim, ataque pessoal, assim, né? O outro é uma ignorância completa. Né? A boiada é uma boiada. Caga assim. Tá. O outro, assim, eu vejo uma cena mais requintada, assim, com os livros em volta, assim. Cara, vocês estão falando do Potter? Por favor, não botem o Potter na minha TL. Tipo assim, coisas assim desse tipo. Assim. Aí, para alguns, eu fui lá explicar o que eu escrevi, que para mim tá absurdamente claro, né? O Augusto vai lá e faz uma provocação sobre os votos nulos, eu faço uma provocação sobre os votos do primeiro turno. Porque todas as pesquisas indicavam que o Haddad perderia para o Bolsonaro no segundo turno. E várias pesquisas indicavam que a pessoa com mais chances de ganhar poderia perder. Eu até acho que perderia, mas com mais chances de ganhar não seria alguém do PT, que tinha uma rejeição gigantesca em 2018. Seria alguém fora do PT. O Ciro poderia ganhar. Né? Por exemplo, as pesquisas apontavam isso. E aí eu falei, bom, quem votou no Haddad, sabendo... As pessoas votaram no Haddad porque elas queriam o PT e que ele fosse presidente do Brasil. Não está errado esse raciocínio. O meu raciocínio parte do seguinte, bem, quem vai definir essa eleição é a rejeição. O Bolsonaro não ganha porque as pessoas são apaixonadas por ele. Tanto que eu trouxe aqui, 40% de quem votou na Dilma em 2014, no segundo turno, vota no segundo turno no Bolsonaro. É uma loucura, é uma insanidade pensar isso. Então, o que eu pensei na eleição de 2018? Não dá para colocar o PT se eu não quero o Bolsonaro presidente do Brasil. Eu preciso colocar outra pessoa. E aí eu vou lá e escrevo. Quem votou no Haddad no primeiro turno também colaborou para o Bolsonaro ganhar. Eu fui dizimado, triturado pelo campo progressista. E as pessoas E as pessoas muito mais entenderam que não era para ter votado no Haddad e sim no Bolsonaro. Eu não falei do segundo turno. Eu não falei disso. As pessoas não querem entender, Potter. Não falei. Não. E aí, tipo assim, claro, aí, de novo, xingamentos mais elaborados de pessoas realmente que sabem mais que eu. Agora, nesse tema, galera, lamento informar. Não tem debate. Aí eu botei aqui uma notícia, uma notícia bem grande, assim, mais um artigo da BBC, antes da eleição do segundo turno, né? Colocando, esse segundo turno será uma disputa de rejeição. Era óbvio esse retrato. Não. Eu não estou dizendo que se você votou no Haddad no primeiro turno, você colaborou para morrer gente com o Bolsonaro. Eu estou dizendo que naquele momento, todo mundo que parasse um pouquinho e respirasse no primeiro turno, sabia que o Haddad não ganharia do Bolsonaro no segundo turno, porque a rejeição do PT estava no seu ápice. Aconteceu ano passado em Porto Alegre. Uma pesquisa coloca a Manuela ganhando no segundo turno aqui. A velharada que ia para a praia voltou para votar no Melo. E as pessoas são apaixonadas pelo Melo, estão cagando pro Melo. Elas não queriam que alguém de esquerda ganhasse o poder em Porto Alegre. A rejeição persiste. E eu estou falando de meses atrás. 4 meses. 4 meses. O PT em São Paulo ficou em que posição, galera? Primeiro turno? 5º lugar? Tanto que foi uma outra força de esquerda que foi para o segundo turno, que foi o Boulos. Entende? Eu entendo que o Lula muito maior que é o Lula disfarçado, né? Eu entendo, Escola, que o Lula é muito maior que o PT. Eu não estou falando que o Lula vai perder a eleição, vai ganhar, que o Bolsonaro... Não é isso. O que eu estou tentando dizer é que as eleições do Brasil, cara, quase todas elas são decididas na rejeição. E principalmente a rejeição
à esquerda. Olha que tristeza. Escola, eu participei da carreata que teve no domingo. Eu fui andar de bicicleta com meus filhos, tá? E eu cheguei lá e um deles tinha dormido. Eu, meu sogro e os 2 guris. Aí eu cheguei lá no parque que eu ia andar de bicicleta, meu filho tava dormindo. Aí eu voltei e eu entrei sem querer na passeata que passou na frente de hospitais aqui buzinando em Porto Alegre. Buzinou ou não buzinou? Não, aí é o seguinte, eu entro e aí tem um cartaz assim, fim ao comunismo. A pessoa gastou R$6 o litro da gasolina para entrar dentro de uma carcaça de ferro e botar o cartaz fim ao comunismo. É isso. Tá, Potter, não tem como tirar com uma pesquisa. Eu sei que não tem, galera. Agora, a eleição de 2018 foi escolhida na rejeição. Que triste, né? 40% de quem votou na Dilma votou no Bolsonaro. Essa é a informação que você precisa ficar. Aliás, esse vai ser o título deste podcast aqui. Eu tenho que trabalhar num programa muito mais legal, uma galera muito mais legal, chamado Sala de Redação. O Marcão vai para um programa menor, Pretinho Básico, né? E o Escola, para quem não sabe, o Escola é chefe de cozinha. E hoje ele comprou lulas, vai fazer um macarrão à lula. Tô certo, Escola? Não quero indigestão hoje. Ô, Potter. Manda. Melhor não. Potter, tá muito bom esse teu podcast, cara. Obrigado. Muito bom, né, Marcão? Hein? Obrigado. Cara, tá bem legal. Tá bem legal. Eu gostei a galera, eu fiquei 2 semanas sem falar. Nos últimos programas eu tinha falado pouco. Chegou o meu momento de brilhar. É um novo podcast, Escola. É o Potter Auto-Entrevista. Potter sem entrevista. Mais que isso. Ele pergunta, ele responde. Ele explica. Quando tu vai tentar falar, ele já puxa de volta. Assim, né? Eu faturei R$ 85,95. Olha, aliás, Marcão. Hoje é tudo teu. Quem colaborou? Marcão. Calma aí, deixa eu falar quem colaborou. Francisco KF Alves, obrigado, cara. Ajudando a pagar a nova TV do Potter, viu? Até ele já entendeu. O Kenan, nosso designer, pensa numa saudade, uma das melhores sensações de conversa de bar que temos por aqui. Colocou o Kenan, obrigado. O Gilberto Morbach tá aqui, esse gênio. Os fatos ainda são subversivos, como diz Garton Ash. Isto é, será que nossas análises não se baseiam demais em coisas que a narrativa atropela? Ele, aliás, ele bota um pouquinho mais tarde, na hora que a Escola estava falando, um dos momentos que a Escola conseguiu falar aqui, né? Ele colocou assim, ó. Eu falei hoje. Tá aqui a prova. Essa sacada do Escola sobre líderes lembra a reconstrução da Alemanha, sobre como ela passou pelo trabalho conservador, né? Minúsculo, né? De Konrad Adenauer, acho que se fala, né? Desculpa, Gilberto, a minha ignorância. E aí, quem mais colaborou? Bom, tem um monte de gente, cara. Hoje foi bastante gente. Obrigado mesmo. Potter se entrevista. Eu gosto José. Eu sinto que o Potter vai dar discurso, sabe como, Marcão? Ele chega aqui antes, ele, tô fazendo as burocracias aqui, ele começa assim, vai aqui, esse link, tu vê que ele tá fazendo a conexão e ele começa, hoje eu quero falar uma coisa. E daí, cara... Eu me guardei, né? Eduardo Gabriel agora solta o bichinho. Eduardo Gabriel da Silva também deu dinheiro. A Delícia R.M. Marques também deu uma grana pra gente. Ronaldo Helman dos Santos também colaborou com nossos filhos. Muito obrigado à nossa audiência. Valeu, Escola. Valeu, Marcão, por me ouvirem. A gente volta na semana que vem. Novo horário de gravação. Não que interessa muito, não tem uma multidão aqui nos vendo, né? Óbvio, né? Mas a multidão depois está no podcast lá, que consome a gente com muito carinho. E reclamaram muito que a gente não conseguiu fazer o episódio na semana passada. Entendeu? Escola Magro Lima, obrigado. A gente volta na semana que vem. Até mais. Tchau. Encerrando aqui primeiro. E depois encerrando, calma aí, aqui também.